Deus de infinita misericórdia, que seja conosco em todos os momentos, que nos conceda o amparo constante do nosso Mestre Jesus, dos benfeitores espirituais que sustentam essa reunião, e em especial do nosso anjo da guarda. Esse que tem tanto trabalho, né, com cada um de nós, então está sempre aí nos ajudando, né, sempre nos amparando, sempre dando umas colinhas, né, uns sopros para que a gente se melhore. Então é uma grande alegria, né, estarmos aqui juntos em torno do Evangelho, e vamos começar. Essa passagem está em Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 3. Especificamente, eu vou usar a tradução que está no tema, né, no título, que é a tradução de João Ferreira de Almeida, tá atualizada. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo as mãos, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Então, aqui, nesse pedacinho do Evangelho, existe com muita clareza, se a gente prestar bastante atenção, o movimento do amor. Então, a gente pode reconhecer aqui, nesse trecho, duas partes distintas do amor. O amor, que nós podemos chamar de luz, que é representado pelo conhecimento, essa luz que clareia e que nos faz ver e ter condições de agir, de se movimentar, que nos faz entender que a evolução, o melhoramento em si, ele só é possível através de Jesus. Porque é Jesus que nos leva ao Pai. E é por esse conhecimento adquirido, trabalhado em si mesmo, é que o leproso recorreu a Jesus. Então, assim como nós, que a partir do momento que nas nossas escolas religiosas, né, a gente vai tendo aquela ideia de Deus, do amparo de Jesus, a gente vai recorrendo cada vez mais, a cada vez que nós aumentamos o nosso conhecimento. E a outra parte é o amor em si. É essa força, é o mandamento maior que o Mestre nos ensinou, que nos faz reconhecer como parte divina. Nós temos a essência divina em nós. E esse amor que nos move a curar as nossas feridas, as nossas enfermidades, as nossas limitações. Não saber desligar. E, sobretudo, valorizar as nossas potencialidades. Aquelas potencialidades de que nós somos portadores pela misericórdia divina. E a nos tornarmos melhores para sermos perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Então, nós estamos destinados a essa perfeição. E agora, depois de ter trabalhado um pouquinho esse versículo, o convite maior é para que a gente aceite se transportar para essa passagem e compreender ao menos uma parte pequena de todo o ensinamento contido entre as palavras escritas. Então, essa passagem do estudo de hoje, ela vem, na verdade, depois do Sermão do Monte. Então, o que é o Sermão do Monte? É o manancial de saber. É o resumão de todos os ensinamentos de Jesus. Um verdadeiro roteiro de conduta moral que deve nortear os nossos passos. O Sermão da Montanha ele é tão completo que tem uma frase atribuída a Mahatma Gandhi, tinha uma que eu conhecia e na pesquisa do trabalho apareceu outra que eu nunca tinha ouvido falar, mas que faz todo sentido. Gandhi, que não era cristão, né? A frase atribuída a ele é a seguinte: quando nos unirmos com base nos ensinamentos de Cristo no Sermão da Montanha, teremos solucionado os problemas.
não só de nossos países, mas do mundo inteiro. Isso é ser cristão ou não? Né? Então, assim, é tão valioso o ensinamento contido no Sermão da Montanha que ele é suficiente como roteiro de conduta moral. E no início desse versículo que nós estamos trabalhando na noite de hoje, que vem logo após o Sermão do Monte, ele nos diz que, descendo ele do monte. Isso é Jesus, em sua generosidade de mestre, em seu amor, mais perto de nós. Então, com seu amor imenso e com a sua compaixão, porque ele tem compaixão de nós, para poder descer e nos fazer entender exatamente da maneira que nós damos conta, no exato lugar onde nós nos encontramos hoje. Então, o Evangelho de Jesus, ele é uma mensagem dinâmica, é uma mensagem atual. Ela foi compilada há muito tempo, mas ela se abre a cada novo dia. Ela se abre hoje. Ela se abre junto com essa sala de estudo. Ela se abre na nossa casa. Ela se abre quando nós abrimos os olhos de manhã. E ela se abre verdadeiramente quando o nosso coração se mostra aberto para participar ativamente da mensagem proposta. A gente vai entender o porquê desse participar ativamente. Porque não basta a gente estudar, a gente participar de forma teórica, mas a gente não vivenciar o Evangelho. Então, a proposta, na verdade, é para que a gente siga o modelo do Mestre Jesus e pratique, vivencie, exemplifique o Evangelho em nós e nos outros, a cada dia. Então, para isso, a gente precisa escolher, a gente precisa ter vontade, a gente precisa se esforçar e sermos verdadeiros cristãos, na acepção da palavra. A gente precisa primeiro compreender o que é o Evangelho, o que é o Cristo, o que é ser cristão, para que a gente enraize em nosso coração e se torne verdadeiros cristãos. Então, para ilustrar e nos inspirar a sermos verdadeiros cristãos, a participarmos ativamente do Evangelho, a gente pode se inspirar no exemplo de trabalho e de humildade de João Batista. Então, no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, no capítulo 2, Humberto de Campos discorre de uma forma muito doce, com uma riqueza literária, sobre o papel de João Batista, o precursor, o que vai primeiro. Então, ele apresenta de uma forma muito suave Jesus e João, ainda crianças, naquela preparação necessária para que o reino de Deus conseguisse chegar nos nossos corações. Então, o parágrafo que eu vou ler para vocês aqui, ele não pode ser lido sem que eu leia um pequeno trechinho lá do início, onde Maria e Isabel conversam sobre as crianças, né, João e Jesus, e olha o que ela fala, que doçura, que é para a gente se inspirar. Maria falando, essas crianças, a meu ver, trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo. Então, isso aqui é lá no inicinho do capítulo. Então, naturalmente, fica aqui o convite para todo mundo ler o capítulo todo, tá? Mas vamos nos ater ao foco relacionado ao tema de estudo de hoje, que é o exemplo de João Batista em cada um de nós, né? Para cada um de nós, como trabalhador, como o verdadeiro cristão. Então, Humberto de Campos diz o seguinte: operário da primeira hora, ele é o símbolo rude da verdade que arranca as mais fortes raízes do mundo, para que o reino de Deus prevaleça nos corações, exprimindo a austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor,
a luta para que se desfaçam as sombras do caminho. João Batista é o primeiro sinal do cristão ativo. Esse aqui eu coloquei um grifo duplo, tá? Então, ele é o primeiro sinal do cristão ativo, em guerra com as próprias imperfeições do seu mundo interior, a fim de estabelecer em si mesmo o santuário de sua realização com Cristo. Então, pensa se cada um de nós está preparado para seguir esse exemplo de cristão ativo diante do Evangelho do Cristo. Então, o exemplo melhor para essa noite a gente não poderia ter. Em Mateus 11, Jesus declara que João Batista, né, que entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é ainda maior do que ele. Então, por que Jesus declara isso? Ele quer dizer que João Batista já havia conquistado muito. E o quanto ele ainda tinha que caminhar. Então, é uma proposta para que a gente também possa permanecer firmes no propósito do bem. Então, se João Batista já era o maior entre os nascidos de mulher, Jesus declarou que ele ainda tinha uma longa caminhada. Então, é um convite para cada um de nós ao trabalho e à perseverança. Então, vamos voltar lá aos versículos do estudo, né? E veio um leproso e o adorou. Ou seja, reconheceu no mestre a verdadeira luz, o caminho seguro para a comunhão com o Pai. E quando a gente se transporta para dentro da passagem, a gente precisa reconhecer que nós somos esse leproso. E nos perguntarmos em qual situação que nós nos encontramos hoje. Então, hoje eu sou um leproso, um doente, um sofredor. Então, independente da denominação que se dê, nós somos todos, sem exceção, necessitados. Necessitados de alguma forma em alguma área. Então, nós necessitamos dessa busca de comunhão com o alto. Nós necessitamos desse cuidado com o equipamento físico para que, curados, nós tenhamos tempo para desenvolver o que irá nos engrandecer enquanto espíritos. Então, aqui nesse versículo, a gente fala de uma cura física. Mas o nosso aparelho, ele tem vida útil. Então, se eu não cuido bem do meu aparelho físico, talvez eu não consiga cumprir o tempo da minha jornada para enriquecer espiritualmente. Então, é preciso pensar nisso. Então, uma das propostas do estudo é trazer essa reflexão dessa cura íntima e do cuidado com o meu corpo físico, que é o maior patrimônio que eu tenho nessa encarnação. Porque é através dele, desse corpo pesado, é que eu vou trabalhar as oportunidades de crescer espiritualmente. E esse leproso da passagem, ele veio e adorou Jesus. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Pedi e obtereis, nos itens 2 e 3, tem um ensinamento muito valioso acerca da posição em que cada um de nós se coloca diante da adoração. Então, vamos também, antes do Evangelho, pedir ajuda aqui para o Livro dos Espíritos, né? Então, vamos descobrir aqui o que é adoração. Nossa, gente, tem tanta marca no livrinho, mas vamos lá. Então, Kardec perguntou: em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, o homem aproxima o homem à sua alma. Então, a gente se aproxima de Deus, a nossa alma se aproxima de Deus, através do elevar do pensamento. E qual a adoração que é mais acessível para cada um de nós no dia a dia? A prece. E aí a gente pede ajuda aqui de novo, na 659. Qual é o caráter geral da prece?
A prece é um ato de adoração, que é o que a gente está trabalhando aqui também nessa passagem. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. E 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Então, agora que a gente está afinadinho aqui, né, com a adoração, porque o leproso adorou Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem aquele exemplo do fariseu e do publicano, que ao entrarem no templo para orar, que é um ato de adoração, cada um demonstra exatamente aquilo que tem trabalhado por dentro, exatamente aquilo que carrega dentro do coração. Então, o fariseu, ele ainda não se reconhece como sujo, como doente, como necessitado. Já o publicano, ele dizia, meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Ou seja, ele estava dizendo, em outras palavras, ampara-me, Pai, eu preciso mudar, eu preciso ser limpo, tal como o leproso da passagem. E o leproso da passagem, se ele veio até Jesus, é porque ele queria se cuidar. Aí aqui tem uma curiosidade, né? Eu fui lá no dicionário comum e peguei o significado de cuidar. E o que mais se encaixou no nosso estudo é preocupar-se com, assumir a responsabilidade de. Então, eu preciso me preocupar comigo, com o meu aparelho físico, com o que eu estou fazendo com as oportunidades que me são ofertadas todos os dias. E eu preciso assumir a responsabilidade de tudo que eu recebi, do meu corpo, das oportunidades, das ferramentas. E como o leproso, se ele veio é porque ele queria se cuidar, como esse leproso, é preciso que a gente se preocupe com o nosso melhoramento. É preciso nos dispor a assumir a nossa responsabilidade perante a lei. Viu que a gente falou aqui no dicionário? Cuidar era assumir responsabilidade de. Então, por que eu sou responsável nesse processo? Aí a gente busca ajuda de novo no Livro dos Espíritos, na questão 621, que fala aonde a gente pode encontrar a lei de Deus. É na nossa consciência. E se ela está dentro da minha consciência, eu sou responsável por isso. E eu preciso assumir essa minha responsabilidade perante a lei. Aí, um pouquinho mais para frente, a gente vai falar, eu vou voltar nela, não vou falar agora o restante, não. Então, nós somos obreiros da nossa própria felicidade. A questão 614, ela fala sobre essa felicidade. O que se deve entender por lei natural? Essa lei a qual nós estamos sujeitos, essa lei perante a qual eu sou responsável. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que ele deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, aqui fica muito claro que nós somos realmente os obreiros da nossa própria felicidade ou infelicidade. Então, vamos de novo aqui no auxílio, na 921, que vai falar exatamente sobre essa responsabilidade. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas, enquanto isso não se verifica, poderá conseguir alguma felicidade relativa? Olha só o que eu falei aqui. O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Falei que a gente era obreiro da nossa própria felicidade, né? Mas nós podemos ser da nossa própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo a felicidade tão grande quanto o comporte na sua existência grosseira. Então, se nós estamos encarnados no mundo de provas e expiações,
A gente não pode almejar a felicidade completa. Mas nós teremos essa felicidade completa. Porque nós somos perfectíveis. Nós fomos criados para sermos perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Mas isso tem um longo caminho. Isso depende da minha vontade, depende das minhas atitudes, depende do meu comprometimento perante a lei. Então, vamos continuar aqui. E Jesus, estendendo a mão, disse: quero ser limpo. Jesus estendeu a mão em atenção à vontade demonstrada pelo leproso. Que o leproso sentiu a necessidade de se cuidar. E ele não viu caminho melhor do que o Cristo. Então, Jesus estendeu a mão em atenção a essa vontade demonstrada por ele, que é a vontade que nós precisamos ter a cada novo dia. Porque isso fala da nossa atitude de dentro para fora. Porque o operar de Jesus, de fora para dentro de nós. Então, Jesus opera de fora para dentro de nós. Então, essa mão que opera conforme a lei de Deus. Porque Jesus tem uma comunhão plena com o Pai. E essa mão que opera a lei de Deus, ela opera o perdão, ela opera o amor, ela opera a disciplina, a justiça em nome do amor. Que é esse amor capaz de tanto em nossas vidas. Então, Jesus, ele, em todo o tempo que ele esteve entre nós, ele exemplificou o amor. E esse amor é capaz de muito na nossa vida. Mas a gente precisa estar disponível. Eu vou pedir licença a vocês para falar de uma lição aqui. O livro Palavras de Vida Eterna, ele traz 2 capítulos, pelo menos 2 que eu achei aqui, que são ligados a esse versículo. É o de número 37 e o de 147, tá? 147 é mãos em serviço e o 37 é reparemos nossas mãos. Como ele é curtinho, eu vou pedir a licença a vocês para ler, porque ele fala muito sobre o nosso entendimento, sobre a nossa compreensão esperada diante desse estudo, tá? Ele começa com o nosso versículo, né? E Emmanuel discorre o seguinte: meditemos na grandeza e na sublimidade das mãos que se estendem para o bem. Mãos que aram a terra, preparando a colheita. Mãos que constroem lares e escolas, cidades e nações. Mãos que escrevem amando em louvor do conhecimento. O conhecimento que a gente está trabalhando tanto nesse estudo. Mãos que curam na medicina, que plasmam a riqueza da ciência e da indústria, que asseguram o reconforto e o progresso. Todas elas se abrem, generosas, na direção do infinito, gerando aperfeiçoamento e tranquilidade, reconhecimento e alegria, conjugando-se abnegadas para a extensão das bênçãos de sabedoria e de amor na obra de Deus. Mas pensemos também nas mãos que se estendem para as sombras do mal. Mãos que recolhem o ouro devido ao trabalho em favor de todos, transformando-se em garras de usura. Mãos que se agitam na mímica estudada de quantos abusam da multidão para conduzi-la à indisciplina em proveito próprio. Mãos que ferem, que coagulam o fel da calúnia em forma de letras, que amaldiçoam, que envenenam e que cultuam a inércia. Todas elas se cerram sobre si mesmas em círculos de aflição e remorso pelos quais se aprisionam as trevas do sofrimento. Reparemos assim que as forças da vida estendemos as nossas mãos. Então é preciso estarmos atentos e vigilantes para saber a que forças da vida nós estamos estendendo as nossas mãos. Porque Jesus estendeu de acordo com a lei de Deus. E as minhas mãos que são estendidas diariamente? O que eu estou fazendo com esse estender de mãos, né? Jesus, o Mestre Divino, passou no mundo estendendo-as ao auxílio de todos, ensinando e ajudando, curando e afagando, aliviando corpos enfermos e levantando almas caídas, para mostrar-nos o supremo valor das mãos consagradas ao bem constante. Olha a nossa responsabilidade de novo. Preferiu morrer na cruz, de mãos estendidas,
como que descerrando o coração pleno de amor à humanidade inteira. Então, o que me chamou mais atenção foi exatamente isso aqui. A que forças nós estamos estendendo as nossas mãos? Que dá o exemplo claro de Jesus, né? Das mãos que operam conforme a lei de Deus, que opera o bem, a disciplina, o perdão, o amor. E eu tenho a oportunidade de estender as mãos durante todo o dia, durante todos os minutos do dia. E como que eu estou fazendo esse estender as mãos? Então, aqui a gente percebe a lição de mãos obedecendo à luz da verdade. Então, quando Cristo declara, lá em Mateus 11, vinde a mim, que eu vos aliviarei, Jesus, na verdade, está dizendo que ele está pronto. Ele está pronto para nós. Mas ele está aguardando o nosso esforço. Porque Jesus não abre mão da nossa participação ativa. Então, se vigiarmos e tomarmos consciência de tudo que nos cerca, a todo momento, a gente vai percebendo que qualquer mínimo esforço que a gente faça oferece oportunidade de tarefas diárias para serem aproveitadas. Então, hoje, cada um de nós se esforçou para estar aqui nessa sala. Então, alguns abriram mão de alguns compromissos, outros colocaram fone de ouvido, e a gente se dispôs a estar aqui. Então, é um esforço? É. Pequeno? Então, qualquer mínimo esforço oferece oportunidades de tarefas diárias que devem ser aproveitadas. Então, seja aqui nessa sala, seja na nossa casa, nos ambientes profissionais, nas escolas, na rua, no ônibus, aonde quer que nós estejamos, qualquer esforço que a gente faça, por mais insignificante que ele possa parecer, em qualquer ambiente, ele tem muito valor. E Jesus declara nessa passagem, quero. Que quando o leproso perguntou, né, se quiseres, pode me purificar? E ele falou, quero. Então, é como Jesus a nos dizer, quero que você melhore. Quero que a sua mente se liberte das viciações, das paixões, dos comportamentos menos felizes. Eu quero que você tenha olhos de ver, que você se instrua, que você se esforce, que atravesse as tempestades da vida, as dificuldades, aceitando cada uma delas como ricas oportunidades de crescimento, sem lamentações e sem preocupações desmedidas, porque nós precisamos confiar. Então, lá em João, né, Jesus disse, não se turbe o vosso coração, não se preocupe, confia e faça a sua parte. Então, é preciso que a gente reflita nessa confiança que nós precisamos ter, mas não só a confiança, a ação também, diariamente. E aí, o Livro dos Espíritos nos ajuda mais uma vez. A famosa 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Essa resposta tem uma curiosidade, vou contar para vocês que eu morri de vergonha. Eu sempre li com a pontuação errada essa pergunta, e eu já achava ela boa. Aí, quando eu pus a pontuação certa e entendi, ela fez muito mais sentido. Eu não li as vírgulas aqui, não. Eu achava que era sim, e frequentemente fazendo esforços insignificantes. E, na verdade, não é. É sim, e frequentemente. Então, depois que eu vi essa pontuação, mudou a minha forma de compreender essa questão. Ou seja, sim e frequentemente, a todo momento, a toda hora, a todo minuto. Ou seja, durante todo o dia eu tenho oportunidade de vencer as minhas más inclinações. Então, sim e frequentemente. Depois, fazendo esforços insignificantes. Lembra que a gente falou ali das pequenas ações, dos pequenos esforços? O que lhe falta é a vontade. Porque se eu tiver vontade, eu vou agir no bem. Mas se eu não tiver vontade, eu vou estagnar. Aí vem o puxão de orelha, né, da espiritualidade. Ah, com poucos dentre vós fazem esforços.
Então, é uma questão para uma reflexão de uma profundidade ímpar, porque nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos. Então, vou deixar de para casa aí também a 909 para a gente ler com profundidade. Então, é uma questão pequena que vai nos ensinar muito, para que a gente não perca as oportunidades pequenas no nosso dia a dia, que a gente não julgue de menor valor aquele pequeno esforço que a gente faz em qualquer área que seja. Vamos continuando. E o leproso ficou purificado. Então, quando Jesus falou, quero ser limpo, o leproso ficou purificado. E aqui cabe a reflexão de, Jesus curou esse leproso de que forma? Ele curou o corpo físico da lepra. Então, como uma primeira fase, porque a cura definitiva é por nossa conta. Então, é como se fosse o pontapé inicial. Então, é por isso que nós devemos apreender os ensinamentos e manter a vigilância constante em todas as nossas ações. No Vinha de Luz, tem uma lição que chama Olhai, é a lição de número 87, que ela começa com a passagem de Marcos, que fala acerca da vigilância. Olhai, vigiai e orai. Porque não sabeis quando chegará o tempo. Ou seja, nós precisamos ser precavidos. Nós precisamos estar prontos. Porque Jesus quer, mas ele não vai abrir mão do meu empenho, do meu esforço, da minha vontade. Aqui, para a casa de novo, tá, gente? Lição 87, olhar e vinha de luz. Porque eu só coloquei uns grifos pequenos aqui para poder nos auxiliar no estudo, tá? Mas é um trecho muito rico de Emmanuel. Muitas vezes referimos-nos ao orai e vigiai sem meditar na complexidade e na extensão. Então, convite à profundidade de novo. É indispensável guardar os caminhos. Imprescindível se torna movimentar possibilidades na esfera do bem. Entretanto, essa atitude não dispensa a visão com entendimento. Eu só vou ter uma visão com entendimento se eu procurar o conhecimento, se eu me dedicar à instrução, se eu me esforçar para adquirir esse conhecimento. Olhai o trabalho de cada dia. O serviço comum permanece repleto de mensagens proveitosas. Então, é aquilo que a gente não dá muito valor, mas está cheio de mensagens o nosso dia todo para a gente aproveitar. A gente só não aproveita porque a gente ainda não tem os olhos de ver. E a gente vai ter a partir do momento que a gente se dedicar à instrução, ao conhecimento e ao amor. Aí, aqui no finalzinho. Detende-vos na apreciação do dia. Seus campos constituídos de horas e minutos, presta atenção que aqui tem um grifo duplo, são repositórios de profundos ensinamentos e valiosas oportunidades. Então, a gente tem uma escola e um trabalho em cada passo nosso. Mas a gente precisa estar atento. Vou repetir esse aqui porque é bonito demais, gente. Os campos das horas e dos minutos do seu dia são repositórios de profundos ensinamentos e valiosas oportunidades. Para a casa 87. Então, vamos seguir aqui. Ô, Tati, se eu empolgar aqui no horário, você vai me falando, tá? Tá tranquilo, faltam cerca de 20 minutos, viu, Juliana? Então, mas tem coisa demais, vamos lá. Então, seguindo, olha, não digas a alguém. Não digas a alguém. Mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Então, não digas a alguém. Por quê? Porque era escondido? Não. É porque é um processo de dentro para fora, lembra? É a autocura. Isso diz respeito à minha intimidade. Então, antes de relatar para alguém, eu preciso compreender aquilo para mim.
Aí Jesus fala com a linguagem adequada àquele tempo. Mostra-te ao sacerdote. Não o sacerdote figura de padre, de pastor, de orador, seja lá o que for. Mas é porque remete, na verdade, esse sacerdote da passagem, remete a Deus. Mostra a nossa disposição íntima de comunhão através da nossa busca de trabalhar em nós a verdade que liberta. Então, de nada vai adiantar a lei, está na minha consciência. Gente, tem um besouro enorme aqui. Amor, tira esse besouro daqui. De trabalhar em nós a verdade que liberta. Se ela estiver na minha consciência e eu desprezar essa lei, de nada vai me adiantar. Então, lembra da 621, que falava que a lei de Deus estava na minha consciência? Aí vamos olhar aqui a 621A. Visto que o homem já traz a lei na sua consciência, que necessidade havia de ela ser revelada? Então, por que de tempos em tempos Deus, com a sua generosidade, vai lembrando a gente das coisas? Aí, olha só o que os Espíritos falam. Porque o homem a esquecera e a desprezara. Ele não se manteve vigilante. Ele não empenhou os esforços. Quis, então, Deus que lhe fosse lembrada. Lembrada como? Lembrada através das várias oportunidades que Deus nos permitiu de lembrar dessa lei. Lembrada através do Consolador que Jesus nos prometeu. Então, Jesus falou, quando vier o Consolador, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, isso está lá em João 15, né? Então, essa verdade, ela foi e ela é colocada à nossa disposição, todos os dias. Mas requer de nós vontade, empenho, mudança de comportamento, limpeza, purificação e, especialmente, perseverança, para que eu não fique parada no caminho. Então, é preciso perceber isso para que a gente possa agir. E aí Jesus continua lá no versículo, né? E apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Então, Moisés, nós sabemos que ele se utilizou de leis disciplinares para tentar incutir na nossa cabeça dura a lei de Deus, naquele estágio em que a gente se encontrava. Então, esse versículo, na verdade, ele se refere sobremaneira ao cumprimento do dever. E aí é preciso que eu me transporte de novo. Eu cumpro a disciplina? Eu cumpro o meu dever de encontro com Jesus? Seja quando eu escolho participar de algum estudo do Evangelho, como nós estamos fazendo aqui hoje, seja quando eu vigio o meu próprio proceder, os meus passos, as minhas atitudes no meu dia a dia. Então, para me servir de testemunho, para que eu seja justificado perante a lei. Então, o publicano, ele não se colocou de coração aberto, e Jesus diz que ele já foi justificado. Então, é preciso que nós também sejamos justificados. Então, para que a gente assuma o nosso papel na criação, porque somos co-criadores do Pai, né? Para que a gente seja essa parte ativa em comunhão com Deus. Para que eu reconheça o meu corpo físico não só como um vaso de potencialidades divinas. E aqui a gente vai se referir... Eu não peguei o livro, gente, mas eu tenho anotado aqui. Umas ponderações do poder transformador do nosso corpo, de purificar, de substituir as sombras que ainda existem em nós por luz. Então, tem uma observação pequenininha aqui do livro Entre a Terra e o Céu. Lá no capítulo 10, tem umas ponderações da fala do ministro Clarencio. Então, assim, o capítulo é gigante, mas o parágrafo que interessa para a gente é uma consideração que Clarencio fez. Olha que legal. A carne, o corpo, a carne, de certo modo, em muitas circunstâncias, não é apenas um vaso divino para o crescimento das nossas potencialidades,
mas também uma espécie de carvão milagroso, absorvendo-nos os tóxicos e resíduos de sombra que trazemos no corpo substancial. Então, agora está super na moda, né? Todo mundo usar carvão ativado, né? Porque ele absorve um monte de substância, né? Então, considerando, né, que a nossa carne também é um carvão que absorve, nos atentamos para o fato de que Jesus é o que a gente precisa absorver. Porque Jesus é a luz do mundo. E a gente precisa se alimentar dessa luz, promovendo dentro de nós a reforma necessária, baseada na luz do amor e do conhecimento. Então, é preciso absorver e sorver essa luz intensa que é Jesus. Então, olha o que os espíritos esclarecem no Livro dos Espíritos a respeito desse nosso corpo de carne. Então, 134b. 134b. A 134 pergunta o que é a alma. É o espírito encarnado. O que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. Aí vem a B, que é a que nos interessa. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos à mesma coisa? Sim. As almas não são senão os espíritos. Antes de se unir o corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem um invólucro carnal. Olha o corpo. Para quê? Para se purificarem e esclarecerem. Não precisa falar mais nada, né? Então, a gente precisa se purificar e esclarecer. Isso é uma responsabilidade nossa, porque o esclarecimento não vai cair, Jesus me dê esclarecimento. Aí Jesus dá aquela luz de esclarecimento e a gente fica com conhecimento. Não. É trabalhoso. Dá trabalho, tem que pesquisar, tem que estudar, tem que estar com o coração aberto. Mas a gente precisa fazer isso. Então, o nosso invólucro carnal é para que a gente se purifique e se esclareça. Esse é o segredo da cura proposta nesse tema, né, do título do estudo de hoje. Então, qual que é o segredo da cura? É o crescimento moral e intelectual, através dessa purificação e desse esclarecimento. É preciso que eu possa me munir de amor e de conhecimento. Que a nossa caminhada possa ser de trabalho constante no bem, que a gente vá atingindo o objetivo proposto nessa oportunidade reencarnatória, que façamos o nosso melhor sempre. Aí aqui de novo, gente, a última aqui, ó, do Livro dos Espíritos. Na questão 780, que fala sobre a lei do progresso, a questão 780 fala o seguinte: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Decorre desse, mas nem sempre o segue imediatamente. Aí a A é a que a gente vai conseguir pegar mais subsídios para o nosso estudo aqui. Como o progresso intelectual pode engendrar o progresso moral? Como que o meu adquirir de conhecimento, minha instrução, pode ajudar a minha moralidade, né? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. Então, se eu souber, eu vou poder escolher. Aí, lá na leitura inicial, a Adriana que fez, né? No Livro da Esperança, ele começou exatamente com Lucas. Com Lucas falando: e a qualquer um que muito for dado, muito se lhe pedirá. Então, quanto mais eu sei, mais eu sou responsável pelas minhas atitudes. Parece pesado, mas é o tremió que tem. Porque a gente vai escolhendo bem e a gente vai se depurando, né? O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então, olha a nossa responsabilidade e o tanto que os espíritos colocam como uma coisa simples, atingível, porque realmente o é.
Só depende do nosso esforço, da nossa compreensão. Porque o nosso objetivo verdadeiro é chegar à perfeição suscetível à criatura. A perfeição para a qual cada um de nós foi criado. Então, a gente foi criado como? Simples, ignorantes, ou seja, sem saber algum, mas com oportunidades de chegarmos à perfeição. Aí, às vezes, a gente aceita bem, faz o para casa direitinho e vai subindo. Às vezes, a gente fica murmurando, lamentando, e a gente estaciona ou piora a nossa situação, né? Então, alcançar a primeira ordem dos espíritos. Qual que é o nosso guia e modelo? Não é Jesus? Jesus está lá na primeira ordem. Então, essa primeira ordem dos espíritos, está lá na escala espírita, que começa a partir da questão número 100 do Livro dos Espíritos, ela compreende os espíritos puros, os que seguiram os ensinamentos oferecidos e cresceram em conhecimento e em moralidade. Porque não adianta também eu ter só... Por isso que essa questão 780 ela é tão importante, que como que o conhecimento pode ajudar no crescimento moral. Porque se eu tiver só conhecimento, mas não tiver moralidade, eu não consigo alcançar a perfeição. Se eu tiver moralidade, mas eu não tiver conhecimento, eu também não consigo. Então, a luta é diária, é constante, para que a gente cresça o nosso espírito em moralidade e em conhecimento. Então, o nosso Pai, amorosamente, nos ofereceu um modelo a ser seguido. Jesus. É só Ctrl+C, Ctrl+V. Então, a gente precisa copiar mesmo. Copiar, seguir, caminhar do jeito que Jesus caminhava, ao meu modo. Então, é preciso que eu baseie as minhas atitudes no ensinamento moral do Cristo. E caminhando, né, para esse progresso, para essa perfeição a qual cada um de nós é destinado, a gente vai se ligando a essa mão estendida do Mestre. Do nosso estudo, Jesus estendendo a mão, disse, quero ser limpo. Então, a gente precisa se ligar a essa mão estendida, que está estendida para a gente todos os dias. Então, a gente vai se melhorando, a gente vai se aproximando do Pai e a gente vai se curando efetivamente. Às vezes, o nosso corpo físico pode não ter a cura, mas se a minha cura interior, a minha autocura está processada, eu estou bem. Então, é preciso entender esse processo de cura e participar desse processo de cura. É preciso que a gente tome a responsabilidade de nos curarmos efetivamente. Então, é isso, gente. Eu acho que as reflexões